Hoje a gente vai ver um pouco sobre monômios e polinômios. Ó, o que é monômio? Monômio, ou termo algébrico, né, que também pode ser chamado de termo algébrico, é toda a expressão algébrica que é toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Ó, então aqui tem uns exemplos de monômio, né? Vai ser uma expressão algébrica em que ele pode conter apenas número ou números e letras, né? E assim vai. Observe os exemplos de monômio. Olha aqui o monômio 3x. Se a gente observar ali o monômio 3x, vou usar a caneta marca-texto aqui, que eu acho que ajuda. Olha aqui, ó, o monômio. Esse monômio aqui, ó, 3x. O 3, que é o número, é chamado de coeficiente numérico do monômio, tá? Então, o 3 é o coeficiente numérico do monômio, é a parte em número do monômio. E o x aqui, que é a letra, é chamado de parte literal. Então, no monômio, a parte literal são as letras e o coeficiente é o número. Olha aqui esse monômio aqui, ó, menos 10a, menos 10 ao cubo, b. Coeficiente é o menos 10, é o sinal e o número, tá? O coeficiente numérico é o número menos 10. Parte literal é as letras a ao cubo, b. Agora, olha esse outro monômio, ó, menos 18, que ele pode ser apenas um número. Esse aqui, o menos 18 é o coeficiente. E não tem a parte literal, aqui não tem letras. Só tem o coeficiente numérico, no caso, só o número. Agora, observações. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, temos que o número 1 é o elemento neutro. Então, 1 vezes 10, 10, 1 vezes 20, 20, 1 vezes 30, 30. 1 vezes qualquer número vai dar sempre qualquer número. Então, olha só, o monômio 1x, na verdade, ele pode ser representado apenas por x. O monômio 1a quarta x ao cubo pode ser representado a quarta x ao cubo. Ou seja, se não tiver número na frente, significa que é o número 1. Não, 1mn ao quadrado é igual a mn ao quadrado. A gente não tem necessidade de colocar o número 1 na frente da letra. Não, o coeficiente desses monômios é 1. Então, aqui é um exemplo que a gente mostrou. Olha aqui, ó, menos 1x é igual a simplesmente menos x. Eu não preciso escrever o número 1. Menos 1a quarta x é a mesma coisa que menos a quarta. Tem x ao cubo aqui, tá? Desculpa que eu não tinha visto, mas tem, tá meio apagado, mas tem. Então, menos 1a quarta x ao cubo é a mesma coisa que menos a quarta x ao cubo. Menos 1mn ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever menos mn ao quadrado. O coeficiente desses monômios é menos 1. Ó. Desses daqui todos, o coeficiente é menos 1. Agora, quando o coeficiente do monômio é zero, o monômio representa sempre o número real zero e é chamado monômio nulo. Por exemplo, só 0x, na verdade, é zero. 0 a quarta x ao cubo é a mesma coisa que zero, né? Porque zero vezes qualquer número dá zero. Então, 0mn ao quadrado, por exemplo, é zero. Ó, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Então, se dois ou mais monômios têm as letras iguaizinhas, eles são monômios semelhantes. Olha aqui um exemplo, ó, 10x ao quadrado y e menos 2x ao quadrado y dividido por 3. Repare a parte literal, ou seja, as letras x ao quadrado aqui x ao quadrado, o y aqui y. As letras estão igualzinhas, com a mesma letra e o mesmo expoente, né? Ó, aqui, ó, o x, o expoente é 2, aqui o x, o expoente é 2, aqui é y, o expoente é como se fosse 1, o y aqui, o expoente como se fosse 1. Então, como as letras são iguais, esses monômios aqui são semelhantes. Podemos reduzir uma expressão algébrica que contém monômios semelhantes. Para isso, basta adicionar algebricamente os coeficientes e manter a parte literal. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos, então, reduzir, né,
vamos então reduzir esse monômio aqui, ó, da letra A, 5ax mais 7ax. São monômios semelhantes, porque reparem que a letra A aqui também repete, ax. Ou seja, a parte literal e igual são semelhantes. Então, eu posso resolver isso aqui. Mais 5ax mais 7ax, sinais iguais, repete sinal e soma. Eu então posso olhar. O mais eu tenho, o menos eu devo. Tenho 5, tenho 7, né? Tenho 5ax, tenho 7ax, vou ter 12ax. Então, vai dar mais 12 ou simplesmente, né? Mais 12ax ou simplesmente 12ax. Tá, ó. A gente resolve os coeficientes numéricos e mantém as letras. Então, 5 mais 7 é 12, mantém a letra ax. Então, mais 12ax ou simplesmente ax. Vamos ver mais outro exemplo aqui, ó. Letra B. Mais 9mn menos 15mn mais 7mn. Todos aqui são semelhantes. Então, eu posso resolver todos, né? Então, resolve os coeficientes e mantém a parte literal, que é a mesma em todos aqui, por isso que eles são semelhantes. Tenho 9, mais eu tenho, menos eu devo. Tenho 9, devo 15, vou dever 6. Então, resolvendo esses dois aqui, vai ficar menos 6 m n. Copia esse mais 7n. Eu vou fazer devagar, mas quem quiser fazer direto tudo de uma vez, pode. Mais 7 m n. E que é igual menos 6mn mais 7mn. Olha só, devo 6, tenho 7, vou ter 1mn, ou simplesmente mn. Porque quando for 1, a gente não precisa colocar. Outro exemplo aqui, a letra C, ó. Agora envolve fração. 2ay² dividido por 3 menos 7ay² dividido por 6. A parte literal é igual a y², aqui também é y². Significa que são semelhantes. Se são semelhantes, a gente pode resolver. É uma subtração, porque aqui tem menos, que envolve fração. Quando eu tenho uma subtração de fração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o mínimo de comum dos denominadores, quando eles são diferentes. No caso, ele é diferente, então tem que fazer, ó, mínimo de comum de 3 e 6. Aí eu olho, tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. Então, vou dividir por 2. O 3 não dá, eu copio. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 3, 6. O mínimo de comum deu 6. Então, resolvendo aqui, eu vou colocar um traço aqui, né, para o meu mínimo de comum, que é 6. 6 dividido por 3. Agora, o que eu faço? Pego o meu mínimo de comum, divido pelo de baixo, resultado que der, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2ax². 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4a, desculpa o que eu falei, ax² e ay². 4ay². Então, o quadrado aqui é só o y. Agora, menos. Deixa eu arrumar aqui esse y aqui, o quadrado, que ficou meio estranho. Então, 4ay² menos, agora com essa daqui. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 7ay² vai ficar 7ay² mesmo. Então, 7ay², vou ter que esticar isso aqui. O y² aqui, ó. Isso aqui é igual, vou só dar uma ajeitada ali, que esse 6 tem que ficar mais ou menos no meio da fração, né? Embaixo e mais ou menos no centro, porque senão fica muito esquisito aqui. Então, aqui assim. Posso continuar a resolver isso aqui. Para mim resolver isso aqui, eu vou resolver a parte de cima e copiar a parte de baixo. Tenho 4, devo 7.
Não, mais eu tenho, menos eu devo. Né? Ou então, olha, sinais diferentes, repete sinal do maior e subtrai. Mas tenho 4, devo 7, vou dever 3. Então, vai ficar menos 3 a y. A parte literal eu copio, ou seja, as letras eu copio. Menos 3ay ao quadrado dividido por 6. Né, ó? Acontece que essa fração aqui, ó, 3/6, eu consigo simplificar. Consigo dividir todo mundo por 3. O 3 divide por 3 e o 6 também. Então, a gente tem que simplificar quando dá para simplificar a fração, tá? Ó. Então, eu vou dividir por 3 aqui e divido por 3 aqui embaixo para fazer a simplificação. Então, isso aqui é igual. Copio o sinal de menos. 3 dividido por 3 dá 1. Então, a parte de cima fica 1ay ao quadrado. Ou, simplesmente, ay ao quadrado. Sobre, embaixo, 6 dividido por 3, 2. Quando chegou aqui, não tem mais como simplificar. Então, para aqui. A resposta é menos ay ao quadrado dividido por 2. Agora, a gente vai ver um pouquinho de polinômio. O que é polinômio? Polinômio é qualquer monômio ou qualquer adição algébrica de monômios. Então, todo monômio é polinômio. E se eu tiver uma adição algébrica de monômios, ela também é polinômio, tá? Então, se eu tiver polinômio, ou até mais de um polinômio somando, né, e assim, né, ou subtraindo, coisa, é chamado de polinômio. Os exemplos de polinômio aqui, ó. 15x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 8x menos 4, ó. Isso aqui é chamado de polinômio. São vários monômios, tá vendo, ó? Se eu tiver um só também, um só monômio é também chamado de polinômio. Aqui, ó. Outro exemplo de polinômio. 3x ao cubo y ao quadrado menos 4x ao cubo y ao quadrado mais y à quarta. 2x mais 3y menos y ao cubo é um outro exemplo de polinômio. Outro exemplo de polinômio, ó, menos 6x à quarta y. Então, todos esses exemplos aqui representam polinômio. Vamos reduzir os polinômios. Como é que eu vou reduzir os polinômios? É só eu juntar os termos semelhantes, né? O que é semelhante, eu vou ir resolvendo. Por exemplo, 2x à quinta aqui, menos 7x à quinta, são semelhantes. Olha só, esse aqui é semelhante a esse, né? Então, 2x à quinta menos 7x à quinta, a parte literal é igual a x à quinta, x à quinta. Resolvendo, o que que vai dar? Né, ó, tenho 2, devo 7, vou dever, então é menos, vou dever 5. Então, vai ficar 5, copiar a parte literal, 5x elevado à quinta potência. Só desmanchar o 5 aqui, que ficou muito grande. Então, a primeira parte, uma partezinha ali, eu vi que deu menos 5x elevado à quinta potência. Agora, eu tenho esse daqui, ó, que é semelhante a esse. Porque, olha só, a parte literal, x ao cubo, y ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado. O mais eu tenho, o menos eu devo, né? Mais 5x ao cubo, y ao quadrado. Com mais x ao cubo, y ao quadrado, vai ficar mais, né? Tenho 5, tenho 1, vou ter 6. Mais 6x ao cubo, y ao quadrado, porque a parte literal a gente mantém. Agora, então, olhando aqui, olha só, eu já resolvi, né, ó, mais 2x à quinta com menos 7x à quinta, deu menos 5x à quinta, né, o x elevado à quinta potência. Esse daqui, mais 5x ao cubo y ao quadrado, com mais 1x ao cubo y ao quadrado, deu mais 6x ao cubo y ao quadrado.
Eu resolvo os coeficientes e mantenho a parte literal, ou seja, mantenho as letras. Vamos ver mais exemplo. Vamos resolver esse daqui, ó. 2x à quinta mais 5y menos, dentro do parênteses, x mais 3y, fecha o parênteses aqui, né? Como é que eu vou resolver isso? Primeira coisa, eliminar os parênteses. Esse primeiro parênteses, como não tem nada na frente dele multiplicando, é só copiar isso que tá aqui dentro, ó. Então, eu vou copiar ali, ó, 2x mais 5y. O segundo parênteses, eu tenho que multiplicar esse menos com cada termo que está aqui dentro do parênteses. Ó, menos vezes mais, menos, então deu menos x, ó. E menos vezes mais, menos, copia 3y. Então, eliminando o parênteses, ficou 2x mais 5y menos x menos 3y. Agora, resolvo, depois desse igual aqui, eu vou resolver os termos semelhantes, ó. 2x é semelhante a esse menos x aqui, ó, porque a parte literal é igual, que é x e que é x. Tenho 2, devo 1, então vou ter um x, ou seja, simplesmente x. A resposta desses dois aqui é mais x, ou simplesmente x. Mais um x ou simplesmente x, né? Agora, mais 5y, olha só, ele é semelhante ao menos 3y. Repara que a parte literal é igual, que é y, né? Ó, então, mais eu tenho, menos eu devo. Tenho 5, devo 3, vou ter 2, então mais 2y. Copia a parte literal, que é o y, né? Então, fica mais 2y, tá? Ou então, olha, sinal é diferente, repete o sinal do maior e subtrai, repete o sinal do 5, que é mais e subtrai. Tanto faz, ou usa a regra do deve tem, ou usa sinal é diferente, repete o sinal do maior e subtrai. Agora, tem um outro exemplo aqui, ó. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura? Perímetro de uma figura é soma os lados dessa figura. Então, o perímetro disso aqui vai ser eu pegar esse lado aqui, ó, A mais 10, mais esse lado aqui, aí tem que pôr dentro do parênteses, porque é mais isso aqui tudo, ó, 2A mais 1, então mais, dentro do parênteses, 2A mais 1, mais, dentro do parênteses, o outro lado, que é A menos 3. Próximo passo é eliminar os parênteses. Então, eu vou copiar o A, copiar o mais 10, eliminando esse parênteses aqui, ó, mais vezes mais 2A dá mais 2A, mais vezes mais dá mais, então mais 1. Eliminando esse parênteses, mais vezes mais é mais, então mais A, mais vezes menos é menos, então menos 3. Agora, pegando e resolvendo os termos semelhantes. A é semelhante a esse mais 2A e que é semelhante a esse A. Vamos usar a regra do deve tem. Tem o A, aqui é como se fosse 1, tem um A, tem o 2A e tem um A. Ó, 1, tenho 2, tenho 3, contém 1, tenho 4. Então, a resposta 4A, somente do A, 4A. Agora, o número sozinho, olha só, eu tenho ali os números sozinhos semelhantes. Mais 10, mais 1 e menos 3. Tenho 10, tenho 1, tenho 11. Tenho 11 e devo 3, vou ter 8. Então, mais 8. A resposta, então, da soma disso aqui foi essa parte aqui, ó, 4A mais 8. Ou seja, né, ó, o polinômio que representa o perímetro da figura é 4A mais 8. Essa é a resposta aqui, que representa, né, é o polinômio que representa a soma dos lados desse triângulo aqui, que é o perímetro dele. Então, terminei a matéria por aqui. Vamos parar o vídeo.